Boa noite, rejuvenescente. Boa noite, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do Bora Rejuvenescer. Estamos aqui, ó. Juntinhos e Ativar. muito ativar. E muito felizes porque ele te tem uma convidada hoje super especial. Temos. Que super combina com a gente, que foi amor à primeira vista e à segunda vista. E a gente viu que a gente se conecta na forma como a gente enxerga o processo de envelhecer, de rejuvenescer. Então a gente quer chamar aqui a Nina. Vamos Nina lá. aqui. Para entrar aqui. Ó, te chamamos aí. Vamos ver. Se Deus quiser. Chamou direitinho? Uhum. Aceitar. Vamos lá. Ei, Oi. conseguimos! Oh, que felicidade! Melhor que só aí junto de vocês. Passando aí. Que prazer te ver assim, ao vivo os dois juntos. Muito bacana. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço. Vocês são muito queridos. Sempre que eu vejo um vídeo de vocês, vem uma alegria, assim, gratuita, sabe? Sem uma explicação. Vocês são muito queridos. Mesmo. Acho que vocês fazem um trabalho lindo de multiplicação, de convite para reflexão, de divulgação científica, né? Porque vocês trazem muitas informações importantes, atuais. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Nossa, pra gente é uma honra. Antes de você entrar, a gente estava falando que a gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque foi amor à primeira vista e à segunda vista. E a gente encara da mesma forma o processo de envelhecer, a importância disso tudo. E fora que, assim, a conexão de alma, né? Acho que quando a energia bate, quando a gente vê o teu sorriso nas suas postagens, quando a gente vê a Juju, parece que é todo mundo conhecido. Parece... Eu tenho vontade de ser amiga de vocês, sabe? Assim, a gente vamos tomar um café, comer um bolo. É bom demais. Já topamos. Tá escrita aí, tá? Vou mandando aí. Vou mandar meu currículo pro RH de vocês, para ver se eu sou aceita. Ser amiga. Vamos trabalhar junto, geral. Legal, prazer te receber aqui, né? Mais uma vez, né? Assim, muito legal o trabalho que você faz, a Amanda comentou aqui. E a gente está querendo bater um papo na noite de hoje, né? Falar sobre esse tema de envelhecimento, falar sobre longevidade, sobretudo, né? Dar uma nova visão sobre esse aspecto, né? Porque a gente precisa mudar esse modelo, né, de envelhecimento que é passado o tempo inteiro, né? Como se a gente fosse chegar numa certa fase da vida e fosse ficar inativo só esperando que as coisas caminhassem para o breve. A gente não é adepto dessa filosofia e você também não. E a gente queria muito trocar essa ideia contigo hoje para poder passar também, né, para os rejuvenescentes que acompanham aqui o nosso canal, a tua forma de ver, os teus estudos, né, a tua vida também, que é muito bacana. Exatamente. E vou dar uma boa noite aí para todo mundo que está entrando, dar uma boa noite especial para os meus pais que entraram aí, eu vi que os dois entraram. Quem está vindo aqui, que é rejuvenescente novo, chega junto com a gente, sintam-se abraçados aqui. E quem é Nina, né? Para quem não conhece, Marina Fagundes Gueiros é psicóloga, ela fez mestrado e atualmente está fazendo doutorado na UFRJ, na parte de saúde coletiva, trabalhando com envelhecimento, e o título do trabalho dela é Velhice não é doença, já é essa frase. Baita frase. E discutindo os desafios, as possibilidades dentro desse tema. E também é facilitadora de biodança. Eu já fiz uma aula experimental, então achei o máximo quando eu vi que você é. Estava comentando com a Alice antes da live como é que foi. Então a gente quer conversar um pouco aqui também para poder ela contar a trajetória dela, contar como está sendo a pesquisa dela, como é que foi a transição dela de temas, né?
Houve uma transição aí muito interessante. Radical. Ó, Lu Soares já tá botando aqui, minha terapeuta espetacular. Ai, que lindo. Ela é linda. Amo você, Lu. Beijo. Bom, sei, vamos ver por onde eu começo, né? Primeiro, eu queria falar do Nina, né? Nina é um apelido de adolescência e de família, né? Tem pessoas da minha família que chamam de Nina, então é um apelido muito carinhoso. Então, para mim, colocar aqui, né, numa rede social, o meu apelido é assumir que eu sou forjada por essas dimensões todas, assim, da menina que foi um dia adolescente. Então, tem um propósito, assim, né, de me assumir Nina. E Nina por causa da Nina Simone, porque eu amava, ninguém conhecia Nina Simone naquela época. E, ai, Marina, lá vem aquela Marina Nina lá, da Nina Simone. Então, Ai, que tem essa massa. referência. Que legal. E vamos lá, minha trajetória, essa mudança, né? Fala um pouquinho. No mestrado, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Certo. Tá Tá Então, no ótimo. mestrado, eu acabei fazendo um trabalho, uma etnografia, né? Que é uma etnografia no ambiente digital, antes de se falar em trabalho no ambiente digital, antes de pandemia, porque tive uma questão com prazo, com cronograma apertado, e aí eu descobri uma rede importante que abraça os ostomizados. São pessoas que usam aquela bolsinha de colostomia, que elas precisaram fazer algum desvio no intestino por uma questão grave, e aí elas têm um orifício no abdômen e é por ali que saem as fezes, né? Então, eu queria entender, pela perspectiva das ciências sociais humanas em saúde, como é que como é que eles vivenciam essa microscopia dessa rotina com cuidado e com os preconceitos, com os estigmas, né? Então foi um mergulho nesse grupo, né? E a importância desse grupo de ajuda mútua e como é que isso ajuda a gente a ressignificar. Então, a ideia no doutorado era seguir com um trabalho mais trabalho presencial. Fiz primeiro virtual, quero agora conhecê-los. Só que aí a gente entrou na pandemia e era impensado fazer qualquer trabalho de campo, de entrevista, ainda mais pessoas que têm algum tipo de comorbidade, né, alguma fragilidade, então, e acaba expondo eles. Então, esquece. Aí caiu do meu colo, uma grande amiga, eu acho que ela deve estar aí, a Mayara Cassimira, pesquisadora maravilhosa, amo de paixão. Falou, amiga, vamos fazer uma pesquisa sobre atividade física em casa para pessoas idosas. Ela é educadora física de formação, também é de saúde coletiva. Vamos embora que eu te carrego comigo. Falei, vamos embora, eu tenho 4 anos aí de doutorado, estou meio perdida, bora. Aí, de repente, o trabalho dela de doutorado estava finalizando, deu uma guinada, ela falou, amiga, eu não posso seguir com essa pesquisa, toma aí, assume aí. Falei, mas eu não faço educação física, você tá doida, mulher? Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos tentar entender como é que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer com educação física porque eu sou psicóloga de formação. Vai ficar uma coisa meio deslocada, meio fora de contexto. E aí eu lembrei da minha área, de biodança. Tem vários grupos formados por pessoas idosas. É muito comum a gente formar ter grupos regulares, semanais, assim, destinado para esse público. Então, tem um grande amigo meu, que não vai poder estar aqui, é o Laércio, ele tem um grupo numa clínica da família, ele é voluntário lá, e eu perguntei, vem cá, meu amigo querido, posso fazer a minha pesquisa de campo com as suas alunas, né, que são só mulheres, né? E ele me recebeu de braços abertos, e lá fui eu. Então, fui muito bem recebida, né? Foi um trabalho, tem sido, porque eu não consegui me desvincular, acabei as entrevistas todas, são mulheres incríveis e me ensinam muito o que é envelhecer, o que é a velhice. Me marcou muito durante as entrevistas. Posso falar já das entrevistas? Eu não vou entrar em dados, Que a gente não vou dar quer. spoiler, porque quem quiser assistir vai ter que me acompanhar, depois eu vou divulgar os resultados. Mas uma fala me chamou a atenção quando eu perguntei. Tem uma pergunta que era assim, o que é velhice para você? Aí ela diz assim,
me sinto... Eu não sei. Não sei, eu sou uma mulher, eu não penso em velhice, não. Aí quase que eu falei assim, não, a resposta não é essa. Tem que falar. É isso na tese. Mas é muito interessante quando a gente chega com uma expectativa, com um roteiro, e você se abre. Existe uma guinada que acontece quando a gente vai para o campo, porque não adianta. Tem uma frase que eu gosto, todo mundo conhece, que é nada sobre nós sem nós. Então, como é que eu sou mulher, mas eu ainda não sou uma mulher idosa, né? Eu sou uma mulher que está envelhecendo, mas eu não tenho esse conhecimento. Sou uma adolescente. Então, falei, bom, deixa eu ver o que elas têm para falar da velhice, né? E me surpreendi, porque várias falaram alguma coisa assim, eu nem penso. Com 80, 90 anos quase, eu nem penso sobre envelhecer. Já teve uma outra que falou, para mim velhice é sentir dor, né? É quando o corpo começa a doer. Então tem um pouquinho, ainda um resquício, um indício ainda dessa carga que colocaram em cima da velhice. Colocaram, não, assim, a história, né, do ser humano, a estrutural, né, a relação com o envelhecer, ela foi se dando de uma maneira muito evitativa, né? Eu quero evitar esse mal, porque eu preciso estar jovem, eu preciso estar bem. Então, você ouve são várias falas que você pega. Ai, fulano não está bem, está tão envelhecida, tão envelhecido. Estar velho é negativo ainda. Você vê que a maneira como as pessoas interpretam a velhice é predominantemente a partir de uma perspectiva de fim, de deterioração, de adoecimento, de falha, de falta, de proximidade da morte. Então, existe um analfabetismo para o envelhecer. Eu aprendi esse termo, gostei muito, e eu acho que a gente não é alfabetizado, a gente não é letrado. Então, assim como a gente não é letrado para olhar o racismo, dar nome e reconhecer, a gente não é letrado para lidar com esse preconceito com as pessoas de mais idade, né? Que hoje a gente fala do idadismo, né? Então, pode impactar os jovens, as crianças, mas é muito mais a pessoa idosa, né? Uma criança, um adolescente, não vai perder as oportunidades da vida por serem jovens e crianças como um adulto que perde oportunidades por conta da sua idade. Outro dia alguém falou assim, sabe aquela velhinha ali? Aí eu tô muito chata, né? Eu tô militante mesmo, não tem como. Eu falei assim, aquela mulher. Aí eu falei assim, aquela mulher de blusa amarela. Aí a pessoa, você, Marina, você tá insuportável. Não, sim, você tá rindo, mas assim, a gente precisa mudar o nosso olhar, a maneira que a gente nomeia as pessoas, né? A maneira como a gente se refere aos seres humanos em geral, porque idoso, a pessoa idosa, é uma categoria que foi criada, né? Para dar conta de uma estrutura capitalista, né? A pessoa idosa com 60 anos... A gente nem se sente assim. Né? Bota carimba na testa, pronto. E aí, como eu me comporto? Agora eu sou uma mulher idosa. Ai, não vou botar essa roupa. Isso só mostra preconceitos, né? Exatamente. Então, eu acho que o meu trabalho, assim, o meu papel, eu acho que eu me coloco a serviço dessa desconstrução. Não posso ir para as ruas, né, bater boca com as pessoas, né, um pouco, talvez, assim, elegantemente, né, mas... Vale a pena. Com gentileza dá para também passar. Mas pois eu acho que eu preciso estar bem para fazer o que está no meu colo. O que está no meu colo? Produzir textos, dar aula e participar da formação de profissionais. Não sei o que vocês pensam, mas eu acho que se a gente consegue mobilizar, isso ao longo de muitos anos, não vai acontecer talvez nessa década, mas mudar o olhar, inserir disciplinas que falem de envelhecimento,
nas formações dos médicos, dos enfermeiros, né, dos professores, né, em letras, pedagogia, psicologia, disciplinas obrigatórias, assim como tem ética em pesquisa, metodologia científica, tem que ter uma de envelhecimento, porque a gente não tem mais pirâmide. Não, A gente agora tem barril, tem uma tulipa de e está defasado, os currículos estão defasados, a gente não sabe falar sobre envelhecimento nas nossas áreas, é sempre a partir de um ponto assistencialista e que é dar conta de um público que precisa ser isolado e assistido e cuidado, em geral, infantilizado. Eu ia Então, falar o que isso agora. né, é muito infantilização. Tem uma infantilização, existe um isolamento. Eu acho que foi um começo, a gente fazer as UNATs, né, que são as universidades da terceira idade, precisava dar conta desse público que começou a crescer, né? O Brasil era um país cabeça branca, de cabeça pretinha, assim, né? Cabelinho sem fio branco, e de repente começou a ficar de cabeça branca. Então, o Brasil está envelhecendo, né? Não é mais só a Europa, né? É um país que está envelhecendo. E aí? Como é que está o serviço de saúde? Como é que estão os profissionais? Como é que está o advogado? Se essa pessoa quer processar um parente, esse advogado está preparado, né? Ele tem uma noção de mediação de conflito. Existe uma galera já que fiz alguns cursos com bons advogados. Então, assim, quem que essa pessoa vai procurar, né? Então, assim, aí entra num outro ponto. Quem é a maioria, né? Qual é a classe econômica, né? Em que estão inseridas essas pessoas idosas? Eles têm condições de pagar um serviço especializado para ele? Eles têm condições de arcar com uma pessoa ajudando ele em casa, se ele tiver alguma questão motora, e essa pessoa está preparada para ter esse olhar de autonomia, dizer assim, como é que você quer hoje a sua casa? Você quer aberto? Você quer o sol? Você quer ir no jardim? Né? Porque vocês falaram de envelhecimento ativo. Eu estava num congresso, né, ano passado, lá em Pernambuco, que foi até muito marcante. Foi a primeira vez que teve um grupo de trabalho só de envelhecimento num congresso de Ciências Sociais e Humanas, né, em saúde. Então, tiveram discussões incríveis e uma das pessoas falou assim, envelhecimento ativo para quem? E se eu não quiser ser ativa? Eu fiquei... Se eu quiser ficar em casa, eu quero ficar em casa. Eu não fiz exercício físico a vida inteira, então eu não quero fazer pilates. Aquilo, fiz assim, ó, tchá. E aí a gente tem que repensar isso, porque senão a gente quer enfiar a goela abaixo. Atividades físicas, assim, não, tem que ir, vamos para academia, tome-lhe fisioterapeuta, tome-lhe personal. Então, discutir, problematizar, que é o que a gente está fazendo aqui, coloca a gente numa área de desconforto. Porque a gente acha que sabe o que é bom para quem está envelhecendo, só que a gente precisa também ouvir quem está envelhecendo e perguntar o que você quer. Eu quero ficar quieto, não quero família, não. Não quero ninguém aqui, não, gente, esse povo é muito fit, tem gente que acha isso. Né? Assim, não quero na minha filha, o que você está me dando perfume? Eu odeio perfume, sabe? Assim, mas para isso, a gente precisa olhar para o ser humano que está vivendo uma etapa da vida, que tem dificuldades, é um fato, né? Existe uma gravidade que vai esmigalhando as nossas vértebras, né? Exatamente. E fazendo tudo descer, cair, né? Como é que a gente lida com isso? Tem que endurecer, mas se perder a ternura, né? As pálpebras começam a cair, a gente tem que fazer assim. Mas como é que os profissionais lidam com isso? Como é que as famílias lidam com isso? Onde é que tem que entrar a mudança? Né? Onde é que tem que entrar o estímulo para olhar de uma maneira nova e mais respeitosa com esse público, né? Com essas pessoas, né? Então, assim,
não é só um nicho, né? Eu li um livro mais do marketing, assim. Temos que entender que as pessoas 60 a mais são um nicho de mercado. Aí pronto. Aí Vamos já lá, vamos começa, olhar. né? Aí vamos, tudo 60 a mais. Aí a galera começa a consumir 60 a mais. Mas cadê a fiscalização? Quem disse que é bom? Por que não tem um serviço é, de escuta diferenciada? Por que não formam melhores? Assim, aí eu vou entrar numa outra camada, que é das políticas públicas, que é a área com a qual eu flerto, né? Que a gente vai entrar nesse campo da maioria, porque nós somos de uma bolinha, né? A gente está num campo de pessoas privilegiadas. Então, a gente é minoria. E quem vai envelhecer sem um plano de saúde, quem vai envelhecer sem uma rede de apoio, sem um capital afetivo, como eu ouvi lá em São Paulo, né? Porque se é uma pessoa que escolheu não ter filhos, né? Ai, eu quero ter filho para o meu filho cuidar de mim. Não, os filhos não querem mais cuidar de seus pais. E os pais não querem mais serem cuidados. Fica Eu uma acho coisa que isso é um pouco história, né? eu acho que tem os dois lados. A natalidade diminuiu, né? Estão tendo menos filhos. Quem tem filho normalmente tem um só, ou dois no máximo, e nem os pais querem ser cuidados por eles no futuro. E nessa hora que a gente se pergunta qual é o futuro que eu quero para mim, e como a gente está numa posição, como você falou, um pouco mais privilegiada, como a gente pode contribuir para que isso se dê de uma outra forma. Você falou que começou a trabalhar com idoso, isso deve ter mexido um bocado com sua cabeça. O que mais mexeu com você nisso tudo? Olha, tem uma história particular que também me fez abraçar essa pesquisa que a minha amiga me presenteou. A minha avó morava aqui com a gente, né? Uma mulher que viveu até seus 99 anos, mas teve um finalzinho de vida muito sofrido, né? Acamada, com todos os problemas de uma pessoa acamada dentro de casa. A minha mãe é médica e a gente resolveu se revezar e a gente cuidar dela, né? Então ela só foi para o hospital no último mês de vida dela, que ela teve uma questão com uma gastrostomia, né? Uma infecção. Então, eu vivenciei uma reconexão com o envelhecer a partir dessa relação com ela de cuidado. Eu não tive, assim, uma relação de netinha mimada pela vovó. Eram mulheres muito objetivas e Nada, né? duras mesmo, endurecidas pela vida, né? Eu acho que elas tiveram lá atrás uma história, foram de uma geração que não puderam estudar tudo que elas queriam, que elas gostariam, tiveram que ficar em casa, né? O marido trabalhava, então ela é dessa geração da mulher que foi tolhida do seu querer, né? Ela não podia querer, ela tinha que, era compulsório. Uma vez que você agora é mulher, você tem que ter marido, tem que ter filho, tem que ter casa e tem que ter um varal para você pendurar as coisas e um fogão para cozinhar. Então foram mulheres que foram ficando duras, mas eram muito cuidadoras. Só que eu não era essa neta assim, eu tinha um pouco, falar, a vovó não é muito fofa, né? Ela não mima, né, gente? Não era a vovozinha. Eu falava assim, ai, vó, sou sua neta. Ela, neto não é parente. Parente é só filho. Ela era brava, né? Mas, assim, ela teria sido uma enfermeira maravilhosa que ninguém ia morrer na mão dela, porque ela era uma grande cuidadora. Mas aí, quando eu cuidei dela, eu desenvolvi um amor que eu nunca tinha sentido. E ela era brava, ela mordia, ela batia, ela fazia e acontecia na braveza dela. Ela estava com toda a razão, muito irritada. E ela não estava rabugenta porque ela virou uma velha rabugenta. Ela estava chateada porque ela não podia andar, porque ela não podia tomar o banho dela, ela não podia escovar o dente dela, ela não podia cuidar das roupinhas dela. E aí não é um velhinho rabugento, é uma pessoa privada da sua independência, da sua autonomia, né? Fica aí sem poder, com a mão machucada. É uma besteira. Cara, Assim. ai, queimei minha mão, quebrei minha mão direita, minha mão esquerda.
dão isso impacta no nosso humor, na nossa disponibilidade afetiva, né, na nossa prontidão, na nossa sensação de capacidade de lidar com as questões da vida diária. Imagina uma senhora que não consegue se fazer entender porque foi tendo pequenas isquemias, foi agravando o estado de demência, problemas físicos. Então, assim, era muito angustiante e eu comecei a mudar a minha relação com ela e desenvolver o que eu hoje entendo o que é compaixão. Esse olhar compassivo, que não é sair do meu lugar, né? Eu não quero sentir a dor dela, mas eu quero estar ali para ela, né? Eu quero que ela saiba que ela pode contar comigo, né? Então, aí, a partir desse lugar, né? E ela viveu até 2019, quando ela faleceu. Foi uma partida muito... Me mexeu muito pra gente aqui. Deixou um vácuo aqui na casa. E aí eu achei que essa pesquisa caiu, assim, foi um presente para mim, porque eu estou podendo ressignificar a minha relação com o envelhecer, a minha pessoal. Eu estou podendo mudar o meu olhar para as pessoas que estão envelhecendo e que precisam de um olhar carinhoso, precisam ser acolhidas como mulheres que estão solitárias, que não tiveram filho, que não têm, suas amigas já se foram, suas irmãs já se foram. Existe muita solidão. Então tem uma frase, eu acho que, não sei se é da Guida, agora, enfim, estou péssima de referências agora, mas prometo que eu repasso para vocês, que ela fala assim, o que mata mais a pessoa idosa é a solidão. Não necessariamente é uma doença crônica, mas são todos os agravos, né? Tudo que vai sendo desencadeado por essa condição de solidão, né? As demências, né? A gravidade de um problema que ela, de repente, ela já tem um quadro depressivo aí antigo, moderado, e não tem ninguém olhando para ela, não tem ninguém observando ela assim. Poxa, tia, poxa, mãe, você tá. Vamos ali sair um pouco, vamos passear, tá muito quietinha, né? Então, esse isolamento, isso me preocupa, sabe? E aí a gente entra num outro lugar. As mulheres idosas hoje estão sendo arrimo de família. Isso apareceu muito na pandemia, né? Existe um guarda-chuva de filhos e netos. Eu posso dizer isso de mim, eu estou na casa da minha mãe. Sim. E eu preciso muito da ajuda dela, né? Então tem essas inversões também, né? Nas estruturas, a estrutura física, né? A casa, como é que as casas estão? Eu trabalhei em Camaçari, né? Na região metropolitana, perto de Salvador, na Bahia. E lá era assim, a mãe tem a casa, né? Matriarca, filhos. Os filhos crescem, casam, botam a casa em cima da casa da mãe. Só vai. Não, mas eu quero... Aí o outro filho sai, faz uma outra casa em cima da mãe. Aí a mãe vai cuidando de todo mundo. Aí tem uma hora que a mãe não aguenta mais, aí vai para uma roça, constrói uma roça. Vocês tudo fica aí, não me enche mais a paciência. Então a mãe, ela acaba sendo uma referência. Me vê a imagem daquela a mamãe pato, né? A mamãe gansa, os patinhos atrás, né? Então existe também um perfil do brasileiro de ficar junto da família, junto da mãe, né? Dependendo. Então, são vários, estou aqui, né? Jogando vários tópicos, né? Para a gente olhar. Mas eu acho que o que eu gostaria de frisar hoje aqui é a importância da gente, na nossa individualidade, né? Perceber como que a gente está lidando com o nosso envelhecimento, que já está acontecendo há muito tempo, antes de aparecerem as ruguinhas e as pálpebras caidinhas. O que é isso? O que é envelhecer? O quanto que a gente se sujeita, né, a relações, né, que cobram da gente um desempenho. Aí a gente coloca uma outra categoria, né, que é ser mulher velha, envelhecendo, ser uma mulher idosa de periferia, né, uma renda baixa e que ainda tem que cuidar
sozinha de filho, ser uma mãe solo. Ter cultura do autocuidado. Como é que é o autocuidado para essa mulher? O que é? Então, assim, são várias coisas para a gente olhar, né? Nós que somos privilegiados, se olhar. Porque eu acho que não tem como mais, é inegociável que a gente saiba se posicionar de uma maneira menos sem preconceito. E anti-idadista. Não basta não ser idadista. Não basta não ser idadista, como diz o Kalash. A gente tem que ser anti-idadista. Poder confrontar. Falar, olha, você está lidando com uma pessoa lúcida, uma adulta. Eu já fiz isso num guichê com a minha mãe. Ela só se referia a mim. A menina do guichê falava comigo, falei, você pode falar com ela. E a minha mãe, muito assustada com o que ela estava sentindo, não reagiu. Ela, não quero, Marina, não quero confrontar, não faz confusão, minha filha. Você está sempre arrumando confusão. Eu falei, mãe, ela está tratando você igual, né? Parece ser, não entende. Eu fico revoltada, não tem nenhuma condição de lidar com isso. Então, assim, agora, assim, falando um pouco mais formal, como é que a gente está se relacionando no dia a dia de uma maneira, numa atitude atenta, né, a esses micro deslizes. Sim. Né? Nossa, você está tão jovem, tá Exatamente. ótima. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Queria te fazer uma pergunta em cima disso, aproveitando esse gancho. Você está falando de família, de intergeracionalidade e de envelhecimento. 3 assuntos que estão se conectando, né? Isso. Você deu o exemplo da tua avó, da tua mãe, e você é mãe da Juju, né? Lindona. E aí eu queria te perguntar justamente em relação a isso. O que está faltando para as gerações atuais passarem para as gerações mais novas, para que esse processo de lidar com outras gerações, lidar com o envelhecimento em si, ele possa acontecer de uma forma mais natural, de uma forma mais entendível, né? Para a gente evitar essa polarização de gerações, né? Como você gosta de dizer. Como é que você pensa sobre isso? Como é que você já tem agido dessa forma? Você já tem contado um pouquinho, mas toca nesse ponto que eu acho que é basicamente pela linha que você estava já passando agora, né? Maravilhosa questão. A primeira coisa que me vem, bem nua e crua, se refere à avó dessa criança como uma pessoa. E a vovó tá assim porque ela já tá velhinha. Não, ela tá assim porque ela tá chateada. Tem alguma coisa preocupando ela. É assim, é uma vírgulazinha que você muda e muda a oração toda. Então eu fico muito atenta para quando eu falo com a Juju, as duas se bicam de vez em quando, né? Enfim. Meu filho também vê se bica com uma das avós. Eu faço a minha terapia para tentar mudar os padrões e fazer diferente do que a minha mãe fez. Mas a minha mãe continua achando que tem que educar desse jeito. Então, imagina, dá ruim, né? Então, dá um trabalho, é mediar isso. Eu falo, Ju, olha só. Eu nunca falo alguma coisa porque ela tá velhinha. Nunca. Isso a gente precisa ter como... Cara, norteador. É uma modelo de linguagem. Nada do que é negativo atribuir imediatamente e sem pensar assim a revelia da realidade da pessoa porque ela é velha. Para tudo. Vamos tentar entender o que está acontecendo com a vovó para ver se ela não está sem paciência porque ela tá chateada. Então, eu tô sempre atenta para eu não falar para Júlia, eu não deixo nenhuma criança falar assim, ela tá assim porque ela tá velhinha. Eu falei, não, porque ela gosta de ficar em casa sozinha. Porque ela tá gostando de ficar no quarto dela rezando, né? Existem vários jovens que gostam de rezar, né? Mas atribuem o velhinho gosta de rezar. Vários jovens fazem tricô crochê, mas é a representação do velhinho fazendo crochê. Então a gente começar a embaralhar um pouquinho essas ordens muito enrijecidas, né? É velho, é rabugento. É velha, é difícil, empacado, é igual uma mula. Tá velho. Tem corrona. Não, essa pessoa pode ter uma depressão que não foi tratada. Ela pode ter um quadro chamado distimia, que ele se expressa pelo mau humor. Então, aquela pessoa, o vovô mal-humorado,
pode ser uma pessoa, um adulto que tem uma depressão antiga que nunca foi tratada. Exatamente. É difícil a gente acolher a pessoa mal-humorada. Ah, deixa ele lá, com esse mau humor, rabugento, tá velho, né? Cheio de mania. Não, gente, não é cheio de mania, cheio de desejo, cheio de querer. A pessoa vai envelhecendo, vai perdendo o direito de querer, o direito de escolher. Assim, a minha mãe estava contando uma história que ela foi no médico. Não sei se ela foi... um dentista aí, que ela foi uma vez, há muito tempo atrás. Ele falou, mas você quer mesmo mexer nessa altura do campeonato? Você vai botar isso? Ela, por quê? Tipo, tô perto da hora do arremesso lá e então vou botar um dente bonito. Pela primeira vez eu pela braba. Falei, é pra ficar braba assim. Sim. E assim, vamos lá esganar o médico? Talvez. Mas a gente pode esganar isso de uma maneira elegante, gentil. Mas assim, a gente vai sempre gerar algum desconforto. Nós temos um papel chato, a gente faz o papel sujo da sociedade, que é problematizar o que está encaixadinho, o que está aqui. Ai, não mexe não, tá bom aqui. Deixa a gente achar que ela é assim porque ela é velha. Não, vai lá perguntar o que ela quer. Vai pedir desculpa. Mas você me respeite porque eu sou idosa. Aí a gente também tem que arrumar essa casa aí. Né? Você me obedece, porque existe o contrário. Mas eu acho que a gente arrumando a relação do jovem com a pessoa idosa e com o sentido do envelhecer e com a etapa da velhice, vai arrumar tudo, porque esse jovem vai ficar idoso. E aí ele vai ter uma outra relação com os mais jovens, entende? Então, assim, começa na base, na escola, tem que ter disciplina na escola que fale sobre o envelhecimento e como que a gente pode se relacionar de uma forma anti-idadista, né? A Juju já sabe, ela fala, não pode chamar de velhinha, não, é pessoa idosa. Já vi ela com um amiguinho, só peguei assim, um olhar periférico, assim, yes! Adoro ver o Heitor também dando umas dessas. Adoro, uma mini antidadista. E eu acho que mas é muito chato. Falei, mudar padrão é chato. Viver não é bolinho. Viver não é merengue, gente. Não. Você quer moleza, senta no pudim. hein? Agora, a nossa geração é a geração da transição, né, Nina? Eu acho que a nossa geração, né? De 35, 40, 50 anos, porque é a geração que está cuidando muitas vezes da estrutura dos mais idosos dentro de casa e está com os filhos jovens e a gente daqui a pouco vai passar pelo processo da menopausa, não sei se você já entrou, e essas coisas têm que ser debatidas. É um calor louco, mas eu não sei se é do calor de lá de fora, se é o calor de dentro. 60 graus no Rio de Janeiro ultimamente. Tá demais. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito atento. O Bernardo colocou ali que antigamente 40 anos era considerado idoso, então a gente vê que isso depende da história. E até uma coisa que tem ficado muito polêmica é quando alguém fala que a gente está muito jovem para nossa idade. Você está muito jovem, você parece que tem menos. E eu estava debatendo... É um elogio. A gente entende que a pessoa está elogiando, mas a gente tem que começar a botar, não, eu pareço ter 40 anos. Adoro ter 40 anos, eu não tenho vontade nenhuma. Eu falo isso honestamente, mas eu não tenho nenhuma vontade. Eu gostaria de ter menos dorezinhas, mas isso não tem a ver com o envelhecimento. Isso tem a ver com uma falta de cuidado. Sim. Minha com o meu corpo. Simples assim. Física enfim, alguns cuidados que a gente vai vendo em relação ao movimento e até descanso. Porque a gente vem também de uma cultura. Essa coisa do envelhecimento ativo, né? Que tem a década do envelhecimento ativo. Mas a gente precisa entender que se você leva isso ao pé da letra e começa a botar a academia da terceira idade, né? Gente, e as pessoas cadeirantes? Que aí você coloca mais uma matriz de análise. Sim. Você tem que ter um olhar
a interseccionalidade, né? Para tudo que vai se sobrepondo. Os problemas vão crescendo porque são várias coisas cruzadas, né? Então, essa pessoa que é de periferia, que vive um racismo ambiental, então ela não está num bairro que tem bom saneamento, e aí ela não tem uma academia da terceira idade no bairro dela, e para uma pessoa cadeirante. Então, assim, a gente não pode achar que, isso está distante de mim, sabe? Porque eu não sei se eu vou ser uma pessoa idosa cadeirante. É verdade. A gente pode ser, Então, exatamente. assim, é cuidar, ser muito consciente, fazer terapia. A minha terapeuta está aqui. Ai, Lúcia, obrigada. Muito de terapia também. Façam terapia. Eu adorei uma fala das avós. Sabe as avós da razão? A voz da razão. Ela falou assim, alguém entrevistou ela assim, qual é o segredo para envelhecer bem? Aí ela assim, olha, tem uma gravidade, né? Tem umas pelanquinhas caindo, não se arruma muito bem na roupa. Tá tudo bem, que eu tô viva, né? Que a gente só envelhece se a gente não morrer, né? Aí a gente quer o quê? A gente quer morrer cedo, porque essa é a solução, né? Não, então não quero morrer, eu quero envelhecer. Aí ela olhou assim, cuida da cabecinha, cuida da cuca, que você vai envelhecer bem. E eu acho que é isso. Se eu pudesse, me desse, Marina, assim, 5 segundos para você dizer alguma coisa. Eu falei, cuida da cabeça que você vai envelhecer bem. Porque, olha, envelhecer saradão, todo tônico, cheio de detox, de botox, de... Com a cabeça não tá sem conseguir, sabe, ser gentil consigo, com a pessoa que trabalha com a pessoa, né? Enfim. Por exemplo, a gente tem muita história de ninguém consegue trabalhar com a minha mãe, que ela tá muito difícil. Ninguém consegue ficar com meu pai trata mal todas as cuidadoras, né? Então, assim, quem cuida da cuidadora, né? Quem cuida de quem está cuidando. E como essa pessoa que está envelhecendo se preparou para envelhecer. A gente não é preparado para envelhecer, a gente não é alfabetizado para envelhecer. A gente sabe como é que é ser um adolescente, muito mal porcamente, porque o adolescente ainda precisa ter um olhar melhor para ele, né? Eu acho que ter mais estudo para lidar com o adolescente. Imagina, um cérebro do adolescente sofre uma baixa da dopamina, por isso que ele tem tédio. Por isso que nada interessa a ele. Esse aborrecente! Não é aborrecente, não é velho rabugento, não é criança problemática, sabe? É parar de automatizar os adjetivos negativos que depreciam, né? Que enquadram, né? Encaixam as pessoas, né? Pronto, essa pessoa, esse idoso é rabugento, então eu vou me relacionar com a rabugice dele e não com a história dele. Esse adolescente. Então, assim, a gente se paralisa nas relações. Tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Tem que ser idosa. Uma velhinha muito idosa, muito vaidosa. É uma velhinha muito vaidosa porque quero ter cheirinho, né? A velhinha tem cheirinho. Eu escuto muito isso. Assim. Gente, sabe o que é CC? Que a gente tanto quer evitar? Cheiro de corpo. Cheiro de corpo, é CC. Assim, aí entra mais assim, é muita coisa pra gente desembrulhar. Então as pessoas não podem ter cheiro, né? Nem quando são adolescentes, nem criança, nem adulta. De 40 aos 60, então, você tem que ser maravilhosa. Tem que estar com cabelo, a unha. Uma mulher bonita dessa não se cuida. Eu já escutei isso. Marina, você não é feia, você como é que é? Mal dirigida, mal aproveitada. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Olha só, mal dirigida. Você tá linda. Hein? Gente. Não, e assim, você tem que ter... Então, assim, voltando a essa questão de cuidar de si, né? Eu tô falando da nossa bolinha privilegiada. Teria que ter mais umas 5 lives pra gente enfrentar o que é o problema mesmo sério. Temos um país
completamente invisibilizador desse público, da pessoa idosa. É tipo, ai, tem que botar atividade para terceira idade? Tem que ter? Pronto, tá. Tem o age friendly, né? Sim. Pronto. Ah, isso aqui é uma instituição que inclui, tem pessoa com uma PCD, né? Como é que é? Fiquei até com raiva de você, mal dirigida. Pois é, Bea. Mandou muito mal. Então, e a Carol botou aí que é linda essa fala aí que você falou um pouco antes. Então, é primeiro a gente olhar para si, enquanto eu e eu mesma, né? A minha individualidade. Eu, cidadão, né? Eu, família, eu, mãe, né? Meus papéis sociais, eu e o outro, e eu e o todo. Sim. Ah, mas eu não posso mudar o mundo. Ok, então muda o seu mundo. Sim. Tá? Você tá fraco, não tá podendo mudar o mundo, você não é cientista, você não é uma influencer, você não é do Bora Rejuvenescer, você não faz artigo, muda o seu mundinho, cara. Entendeu? Não deixa ali, tá na fila do banco, tá vendo que o cara tá maltratando a pessoa idosa porque ela é idosa. Bicho, um pequeno barraco, uma pequena assembleia de barraco. Sim. Pequena assembleia. Ah, uma delícia. Vamos Pequena assembleia. Não, vou mudar o nome. Não sou barraqueira, gente. Eu faço gestão de pequenas assembleias. Eu sou a líder. Adorei. Não consigo ser diferente, gente. Até para quem acredita em astrologia, o meu mapa astral, eu outro dia fui ler, lá diz você tem que estar dividindo com as pessoas conhecimento para promover saúde. E às vezes você tem que falar um pouco mais duro para a pessoa parar para te ouvir. Sim, e quem está nessa posição de influenciar de alguma forma acaba tendo que lidar com isso. Quando a gente começou o Bora, Nina, a gente se sentiu meio... Foi até interessante que a gente achou que o nosso público ia ser 60, mais de idade, 50, mas a gente viu que é a galera da nossa idade que está se preocupando em envelhecer. Com medo. Mas Aí, é um medo. o pessoal tem medo e não fala. Há um medo de envelhecer. Medo. E dentro disso tudo, acontece uma outra situação também. A gente vai botar amanhã um artigo no ar que vai ter a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora. Uma das conclusões, a gente vai botar no ar amanhã um artigo que fala sobre sexualidade e qualidade de vida. E a pesquisa foi feita com pessoas idosas, ótimo. E a conclusão é que isso tem que ser falado mais na atenção primária à saúde, porque há um tabu e é preciso se debater. E você passou um texto bacana para a gente hoje falando sobre a questão do SUS, nessa questão da intergeracionalidade e tal. Aí dentro dessa camada do medo de envelhecer, da intergeracionalidade e do SUS nisso, como você acha que pode ter uma contribuição da gente que trabalha com envelhecimento, da gente que está trabalhando com saúde pública, saúde coletiva? Eu também sou da área de saúde coletiva. O Wallace também super contribui nessa área, trabalha na defensoria pública. Como a gente pode enxergar espaços para poder fazer valer isso que a gente acha? Porque a gente viu um silêncio assim no iniciozinho, né? Depois a gente foi entendendo melhor qual era o público que a gente estava falando. Falei, é gente como a gente que está com a cabeça aberta e quer entender como envelhecer melhor. Aí a gente mudou um pouco nossa pegada, que era mais uma questão de falar de igual para igual. Mas como é que você enxerga que o SUS pode ajudar nisso? Os espaços públicos, a nossa fala, como você enxerga que pode melhorar toda essa questão Primeiro, nós somos mediadores, né? A gente entra nesse lugar do pensar no envelhecer, a gente automaticamente é responsável por uma mediação. Qual vai ser? Vai depender da circunstância. É uma mediação no ambiente de trabalho, uma mediação na família, nos amigos, na sociedade, no dia a dia, no supermercado. Então, a gente é detentor de um pensar já que não tem volta, né? Um pensar crítico. Então, eu acho que é primeiro se colocar num lugar de mediador, um olhar crítico
diante do que é normalizado, né? Então, a gente vai chegar no ambiente de trabalho, beleza. Eu vou olhar aquele lugar, a estrutura dele, a arquitetura, a engenharia daquele lugar é acessível, é adequado, ele é um lugar bom para a pessoa com algum tipo de dificuldade motora transitar? Isso é um ponto. Então, aí a gente já coloca até o capacitismo, né? Porque tem ambientes que não tem condição de dar conta da necessidade de uma pessoa que é cadeirante. Então, olhar o espaço físico, tá? Que eu já fui em clínica da família, que o lugar onde acontece atividade para pessoa idosa não é acessível para pessoas idosas com algum comprometimento motor. É complicado. Difícil. Então, assim, pronto. Então, tem essa questão do espaço. A gente chegando, né? Pode mudar a ordem. Não estou falando, não é receita de bolo. Estou falando o que a gente tem que chegar devagarzinho, com gentileza por nós também. Senão, a gente entra numa ansiedade, né? De querer mudar. Nossa, eu já sei o que tem que mudar, então... E aí a gente começa a arrumar conflitos. Por quê? A gente não lembra como é que é não pensar no envelhecimento de uma maneira ampla. Eu não consigo imaginar. Gente, até pouco tempo atrás eu nem pensava nisso. Mas tem muita gente que não pensa sobre isso. Né? Materializar os princípios do SUS já adianta muita coisa. É isso, perfeito, perfeito. Trazer se você pensar na integralidade, bem lembrado, na equidade, aí eu falo o perigo do envelhecimento ativo. Essa pessoa pode vivenciar, a pessoa que é cadeirante, ela vai desfrutar do mesmo envelhecimento ativo de uma pessoa não cadeirante? Como é que a gente vai equalizar? Como é que a gente vai deixar todo mundo desfrutando daquela ideia de envelhecimento ativo? Então, pegar o SUS e colocar ele a serviço desse público e fazer ticar. Como é que eu estou fazendo isso na atenção primária, nesse espaço de trabalho? Então, tem o espaço, tem os princípios do SUS, isso em qualquer ambiente. Acho que não precisa ser só nas estruturas do SUS. Eu acho que qualquer espaço de saúde você pode avaliar com essa lente dos princípios do SUS. Então, assim, obrigada pela sua contribuição, né? Carolina Gomes. Então, e outra coisa, os colegas, como é que as pessoas pensam o envelhecimento? Eu não vou nem entrar no envelhecimento pessoal, porque aí já vai virar uma coisa muito grande. Mas tentar se aproximar um pouco dessa esfera dos preconceitos, né? Como é que eles lidam com os idosos da família deles, da vida deles, né? Então, se puder propor rodas de conversa, trazer palestrantes que possam falar sobre isso, capacitar o profissional de saúde, uma capacitação, avaliar a estrutura física, os profissionais precisam estar capacitados e alinhados a partir, claro, dos princípios do SUS, e como que essas pessoas são cuidadas com os seus profissionais de saúde. Por exemplo, o cardiologista, né? Como é que o cardiologista aborda aquela pessoa que está passando dos 60 anos? Como é que ele lida com aquela pessoa? Como é que a gestão das agendas, né, dos médicos acontece, né? Como é que é o bairro, os arredores, o território? Então tem que ter um olhar para o território. Tem transporte para as pessoas. Aí vai olhando toda a estrutura que cerca, porque ter serviço de saúde não é só ter uma porta aberta com profissionais lá sentados, recepcionista, encaminhando para a sala 1, 2, 3. Você tem que olhar se o entorno ele é apropriado para acolher essas pessoas, né? Existe bebedor, né? Existe cadeira suficiente. Então, assim, não tem um passo a passo específico, sabe, Amandinha? Mas eu acho que é mudar esse olhar, incluir que existe um ser humano de direitos ali que está sendo invisibilizado. E não pode oferecer qualquer coisa não para o idoso. Ah, mas ele está tão quietinho ali, achei que ele estava gostando. Não, ele pode estar apático por uma série de questões e ele precisa ser consultado se está bom ali.
né? A senhora precisa de alguma coisa? Eu chamo a senhora de senhora, eu chamo de você. Então, é adotar para sempre, em qualquer circunstância e ambiente, uma atitude respeitosa com aquele adulto, né? Uma gentileza. Não sei se eu fiquei confusa, se eu respondi. Não, Não, eu acho respondeu. que esse foi o maior, uma fala assim sua, é de você atentar de que a gente está lidando com uma pessoa. Eu te confesso que o termo pessoa idosa me incomoda, assim, eu sei que teve, mas o pessoa idosa parece que ainda, assim, tá ainda mais. É uma pessoa diferente da gente, né? Assim, Então, assim, é uma pessoa, é um adulto que tem seus sentimentos. Até quando a gente etariza, fala, às vezes por uma praticidade a gente fala 60 a mais, 50 a mais, 40, mas são pessoas, é um grupo. A gente coloca a faixa etária para poder facilitar algumas coisas de epidemiologia, por exemplo. Mas são pessoas. A gente são tem que se homens atentar e mulheres, né? são homens e mulheres, exatamente. A Aqui gente fala muito sobre. Não quero esquecer de falar da sexualidade, né? Que a gente tocou. Sim, eu ia falar disso agora. Ainda tem a questão da sexualidade que a gente tem que entender que são homens e mulheres. A gente não está falando de uma coisa que não existe desejo a partir de uma determinada idade. Então a gente precisa realmente falar. Eu acho que a gente está no momento de colocar para fora mesmo, de Eu acho botar que daria uma outra live esse tema, sabia? Sabe por quê? Falar de sexualidade é um tabu em qualquer faixa etária, qualquer idade. Né? A criancinha está começando a descobrir seu corpo. Para com isso! Não pode ter educação sexual nas escolas. A gente ainda está atrasado na relação com a sexualidade do ser humano. Então, vê bem, se é um tabu na infância, na adolescência, na vida adulta, né? Aí na vida adulta fica hipersexualizado. Né? O homem tem que comer geral. A mulher tem que estar com o seu marido. Porque a mulher é difícil. Porque se ela a mulher de 40 anos não pode, ela pode estar saindo com todo mundo, mas ela não pode contar para as pessoas. Porque senão ela é galinha. Ela é promíscua. Essa promiscuidade. Mas o homem pode pegar. Então a gente ainda tem muita desigualdade de gênero. Sim. Então, assim, tem essa questão da desigualdade de gênero, a desigualdade das idades, né? Com esse recorte da idade. E tem um problema com a sexualidade. A nossa sociedade não sabe falar sexualidade. Tem que mudar o algoritmo. De pessoas idosas, então. E a gente vai imagem. A gente tem que botar o E no lugar, tem que botar 3 no lugar do E na hora de escrever sexo. Exatamente. Sexo, sexualidade, amanhã vai ver se vai cair. Porque aí, a gente esbarra em muitas proibições, em muitos tabus, né? E aí a gente pensa assim, será que os profissionais de saúde sabem falar sobre isso? Né? Mas não é minha área, eu não sou ginecologista. Não, mas você é cardiologista, você pode perguntar se aquele casal tem um momento junto, como é que tá a vida sexual deles? Não, que horror, que absurdo esse médico perguntar isso. Né? Então tem dos dois lados. Tem o despreparo de quem está envelhecendo, de lidar com a sexualidade, né? Tem o despreparo do médico. A sexualidade, falar de sexualidade é um problema. Né? Então, mas isso a gente não vai ter braço, perna para dar conta. Mas eu acho que é um começo, né? A gente começar a pensar, a falar assim, né? E ler. Juliana, eu tô até vendo, vai render bastante coisa. Não, cabe muito papo, né? E aí, a gente já tá caminhando daqui a pouquinho pro final aqui da nossa live. Tanta coisa, né, gente? Ai, que delícia. Mas assim, dá pra gente marcar outras, né? Porque tem muito papo. Chegando à parte final, a gente falou sobre cuidados, a gente falou sobre uma visão humanista, né? Tratar as pessoas, como ser humano, isso é importante. E aí eu queria te perguntar como é que você olha para a sua longevidade. Quais os cuidados que você toma, né, para poder ter uma vida bacana, o que você espera
da sua longevidade? Se tem Enfim, algum medo. tem algum medo por trás Um monte, gente. Tem um monte. Ai, Fê, minha amiga, que eu amo. Ih, ela é gerontóloga. Fernanda Costa Silva, arrasa, gente. Olha, fazer uma publi aqui dela. Fisioterapeuta maravilhosa. Pode seguir, pode procurar. Enfim. Eu aquela que tenta fugir do assunto. Tá? Aquela que Olha, tenta fugir. para você voltar para outra live. A gente também já tá querendo. Olha, o que eu faço? Eu tô nadando no mar. Olha, Porque... bacana. Calma, não é assim, todo mundo tem que nadar no mar. Eu tenho TDAH. Eu sou uma pessoa com TDAH e eu não posso ficar parada, né? Parada numa sala fechada. Para mim é muito ansiogênico. Então tem que se conhecer. Para envelhecer bem, você tem que se conhecer. Porque senão eu vou seguir o que o cardiologista me mandou fazer. Você tem que correr, tem que caminhar na praia. Eu falei, eu não quero caminhar, eu quero nadar. Então, você tem que se conhecer para dizer sim, não, buscar o que você quer. A primeira coisa, faça terapia. Ah, mas eu me conheço em terapia, ok. Segue um guru, vai em qualquer coisa, mas se conheça. Queira saber, mas queira mais. Né? Ó, o Bernardo, ele adora ginástica, come bem, beba, você se alimenta bem. Se alimentar bem, mas também olhar assim, o que é se alimentar bem na sua região, no seu território, né, na sua família, no seu bolso. Né? Eu acho que tem que ter informação adequada para a sua condição. Eu tento comer bem, né? Então, assim, eu tento me alimentar bem, mas eu não deixo de tomar minha cervejinha, meu vinhozinho no fim de semana. Eu faço meu cuidado, meu ponderação. Vou para a praia, tô sempre com os amigos. Gente, amigo é quem tem amigo, tem tudo. A música já diz, Emicida já fala assim. Então, para envelhecer bem, tem que ter rede de apoio, tem que ter capital afetivo borbulhando no seu cofre, né, da sua rede. Então, tem que ter, para envelhecer bem, tem que ter gente boa perto de você, mas para ter gente boa perto de você, você tem que ser gente boa. É isso aí. Então, a gente vai, cuidando. Então, eu acho que é isso. Esporte que você goste, seu esporte for jogar bolinha de gude, o que for, mas eu acho que é parte muito do autoconhecimento, gente. Eu acho que tudo vai cair nesse lugar do se conhecer, ser ouvido, ser acolhido, né? Poder entender o que eu quero. Eu quero, né? Eu acho que ter saúde, né? Para ver minha filha crescer bem, brincar muito com ela, fazer muita palhaçada, né? E trabalhar, né? Trabalhar no que eu gosto, né? Então é isso. Ó, você tocou em pontos super importantes aí que a gente já viu naquele documentário da Blue Zones. Que você demonstra que tem propósito de vida. Isso é claro, né, na tua forma de Olha, vou anotar aqui, vou contar para minha terapeuta. Propósito de vida, bem, assim, relacionamentos. Esse quesito de relacionamentos, a pesquisa de Harvard já identificou que é o que mais trouxe felicidade para as pessoas por um longo tempo de vida. Então, você está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Alimentação com vinhozinho ali também equilibrada também. E essa questão do se sentir bem, fazer atividade física e ter o autoconhecimento. Você está muito no caminho aí, né? Cuidar da saúde mental, cuidar da cabecinha. Tá deprimido, eu não quero ir no psiquiatra, eu não sou doido. Vai sim. Vai tomar remédio, eu tomo remédio. Toma remédio. Que besteira é essa? Não passa protetor solar? Você não passa protetor solar? Não toma remédio para dor? Aí tá desanimado, não tô querendo nada. Tá há meses sem querer nada e não vai no psiquiatra. Vai sim, senhora. Vai lá cuidar da cabecinha. Exatamente. Vai assistir essa live, se tiver deprimido, vai achar tudo uma bosta. O que tô falando, né? Essa menina aí, esse cabelo dela, né? Sabe? Vai resmungar, falei, não, vai procurar ajuda, vai para terapia, vai fazer qualquer coisa, não me encha a paciência. A vida é para ser vivida com abundância, com alegria, a gente precisa reforçar esses valores, né? E quanto mais a gente puder estender isso, melhor ainda, né?
Ai, Ai, Nina, a gente faça mais live. doida por você. Eu quero morar aqui nessa live. Ai, gente, obrigada. Eu amei. Foi muito bom para mim estar aqui. A gente também. Façam mais, me chamem. Só me avisa, ó, Marina, você tem uma live aqui com a gente tal dia. Pode só me avisar. Ai, vamos Pode fazer deixar. outra, gente. Repeteco. Tô facinha. Tô facinha pra vocês. A gente também, A vamos gente embora. também. E a gente vai marcar um café nos bastidores, tá? Vamos, merece. Ó, obrigada a quem participou, quem ficou até agora. Beijo, todo carinho. Nina, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo tempo também de quem assistiu a gente aqui. Vamos tirar uma fotinha aqui pra gente poder depois colocar. Bora. Pode Vou ser? ajeitar aqui o cabelo. Só tirar aqui os comentários para poder sair o rostinho da gente. Vamos lá. 2, 3 e... Aê, Show de bola. a gente Nina, te manda fotinha. obrigado mais uma vez. Beijo. Beijo. Tchau, até breve. Até breve. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, beijão.